Quem aqui acredita na Bíblia? Faz um sinal para mim, quem acredita na Bíblia? Todos vocês acreditam na Bíblia? Amém? Amém, glória a Deus. Então nós vamos checar, né, o seu grau de confiabilidade também, né, de crença na palavra de Deus. Você sabe que a Bíblia ela fala a respeito de coisas vindouras. A Bíblia é um livro profético. Os profetas do Antigo Testamento, os evangelhos, Jesus, os apóstolos do Novo Testamento, todos falaram a respeito de coisas futuras, de coisas proféticas. E escatologia, falar de futuro, de profecia, sempre foi um assunto muito atrativo, muito interessante, muita gente gosta. Mas assim, muita gente está ensinando sobre escatologia, está falando a respeito de um futuro maravilhoso, que a igreja vai vencer, vai conquistar, né, vai tomar os 7 montes e vai estabelecer o reino de Deus na terra. Gente, eu gostaria muito que fosse assim, que essa fosse a verdade. Porém, não é bem isso que a Bíblia diz. E eu quero falar um pouquinho hoje a respeito do que a Bíblia diz de fato sobre os últimos dias, porque ela nos adverte bastante sobre acontecimentos vindouros, para que nós tenhamos discernimento, conhecimento de coisas que vão acontecer e estejamos preparados, para que nós saibamos como nos portar e nos prepararmos para aquilo que está por vir. E Deus quer que a gente saiba a respeito das coisas vindouras, senão a Bíblia não nos diria. E outra coisa, a falta de conhecimento pode ser devastadora. Deus falou através da boca do profeta Oséias, falou: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então nós precisamos entender, nós precisamos conhecer. E o conhecimento é muito bom, ajuda, prepara, previne. Por exemplo, se em 2019, há uns 2 anos atrás, você soubesse que em 2020 haveria uma pandemia e que aconteceria tudo aquilo que nós já vimos que aconteceu, será que você não ia se preparar para isso? Quem sabe, se você não tem um plano de saúde, você fizesse um bom plano de saúde, se prevenindo, natural. Ou fosse fazer um bom check-up para ver o seu estado de saúde, né, como é que está o seu sistema imunológico, para você se fortalecer, né, para poder enfrentar essa pandemia sem grandes riscos. Quem sabe, se você é um empreendedor, tem uma visão de empreendedor, você comprasse e fizesse um bom estoque de álcool em gel e máscara, ia faturar um monte. Se você fosse ainda mais empreendedor, ia comprar respiradores, ia vender para o governo, de maneira justa, sem falcatrua, ia ganhar dinheiro, porque estava todo mundo correndo atrás dos respiradores, e se você tivesse, ia ganhar dinheiro. Então, assim, você saber com antecedência as coisas que estão por acontecer é muito bom. Algumas pessoas, quem sabe, iam antecipar a festa de casamento, porque depois que veio a pandemia não pode mais fazer festa, né? Outras pessoas talvez fizessem uma viagem internacional, porque também não deu mais para viajar. Então muitas coisas você poderia ter feito se soubesse, e quem se preparasse, né, ia se dar melhor do que os outros, porque muita gente, mesmo sabendo, ainda não faria nada, e esses certamente perderiam ótimas oportunidades e ainda sofreriam como muitos estão sofreram, né, os danos desse momento que nós estamos vivendo. Agora, a Bíblia, ela nos fala sobre coisas que vão acontecer, muitas coisas que vão acontecer, e com um nível absurdo de precisão, porque tudo aquilo que está na Bíblia vai acontecer, e literalmente. Não tem como você impedir, você evitar que as profecias bíblicas se cumpram. Nós estamos esperando pela volta de Jesus, amém? Jesus vai voltar, sim ou não? Sim, vai ser glorioso, sim ou não? Vai ser glorioso, nós estamos aguardando por isso. Porém, antes da volta de Jesus, algumas coisas vão acontecer, né? E Jesus falou a respeito de muitas, e uma das coisas que ele disse foi assim, versículo 21 de Mateus 24: porque nesse tempo, os últimos dias que antecedem a vinda dele, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. O que é grande tribulação que Jesus está falando? Grande tribulação é um período de angústia, de sofrimento, e ele está dizendo assim, o pior de todos os tempos na história da humanidade. Muitos profetas do Antigo Testamento falaram a respeito disso. Então Sofonias falou que o dia do Senhor é amargo, Isaías falou que ele vai desolar a terra, Amós fala que o dia do Senhor é trevas, não é luz, Joel fala que
o dia do Senhor será como a assolação do Todo-Poderoso, e outros profetas falam a respeito desse tempo como um tempo terrível. Quem o pode sustentar? Nenhum, presta atenção nisso, nenhum filme de Hollywood conseguiu até hoje simular o que realmente a Bíblia diz sobre a grande tribulação. Podem até fazer um bom cenário a respeito de um dos eventos, mas assim, pegar todo esse período com todas as informações e eventos que estão dentro da palavra de Deus, não existe. Ninguém conseguiu fazer uma boa exposição, né, cinematográfica desse assunto. E vai ser de fato o pior tempo da existência da humanidade, pior do que todos os períodos de guerra. Eu não passei períodos de guerra, mas será pior do que a primeira, segunda guerra, pior do que todos os períodos de pandemia, de peste bubônica, de gripe espanhola, de Covid-19, pior do que qualquer outra recessão econômica já acontecida. Vai ser um período de catástrofes naturais como nunca houve antes, né, com muito dano político, social, sanitário, enfim, não vai ser um tempo bom. Jesus estava nos alertando, e os profetas também a respeito disso, e os apóstolos do Novo Testamento também. Agora, por que uma grande tribulação antes da volta de Jesus? Porque esse é um período de fechamento. Está fechando um ciclo para poder abrir um outro ciclo. Que ciclo que está fechando? Né? Um ciclo de domínio das trevas sobre a terra, que começou lá em Adão e Eva, quando estava tudo perfeito no paraíso. O diabo deu um jeito de entrar, e de lá para cá a coisa foi bagunçando, e o grau da maldade na terra, da depravação do ser humano, só foi aumentando de lá para cá. Então é um fechamento de um ciclo. Nesse fechamento de um ciclo, o que Deus faz? Ele traz um julgamento sobre todo esse período de pecado na terra. Então tem 6.000 anos de pecado. E quando Deus vai mudar o ciclo para o 7º milênio, com Jesus reinando na terra, para tomar o resgate da terra para si e estabelecer o seu reino, o seu governo na terra, então ele vira a chave, fecha aquele ciclo, e esse ciclo ele vem com julgamento. Deus vai passar a régua nessa história da humanidade. E nós entendemos perfeitamente a respeito de juízo, de julgamento. Quando alguém pratica um crime, nós que somos falhos, os nossos tribunais, né, o poder judiciário vai lá, julga a pessoa, condena e executa a pena. E Deus vai fazer a mesma coisa, porque Ele é justo juiz. Deus é amor, mas Deus também é juiz, né? Deus não deixa nada impune. E Deus ele vai então punir os homens por causa das suas depravações, das suas injustiças, enganos, mentiras, roubos, imoralidades, blasfêmias contra a santidade dele, todo tipo de feitiçaria, envolvimento com espíritos malignos, toda forma de idolatria. Deus vai vingar o sangue, tanto sangue inocente derramado na história da humanidade, e vai vingar principalmente o homem por ter rejeitado, a humanidade por ter rejeitado a maior oferta de sacrifício e de prova de amor de toda a história do universo, Jesus sendo dado por Deus na cruz por nós. Na grande tribulação, né, vários eventos vão acontecer que estão anunciados pelos profetas. Agora, a melhor porção bíblica que fala a respeito disso é o livro de Apocalipse. Por isso muita gente não gosta de falar de Apocalipse, porque o negócio é tenebroso, né? E ninguém gosta de notícia ruim. Eu não gosto de notícia ruim. Quando a Paula fala para mim assim, Dinho, eu tenho 2 notícias para você, eu já digo para ela, me conta boa e fica com a ruim. Porque notícia ruim ninguém gosta. Eu falo brincando, né? Mas de fato a gente não gosta muito desse negócio não. Mas o livro de Apocalipse, Jesus ele chama João, fala, João, sobe até aqui, sobe até o céu, né? Apocalipse 4:1 fala, João, sobe até aqui no céu, que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. E vai começar a relatar um monte de coisas. João vai ver vários eventos, acontecimentos proféticos, escatológicos. E o livro de Apocalipse ele fala a respeito de 3 juízos de Deus. Presta atenção nisso, você precisa entender. Existem 3 níveis do juízo de Deus sobre a terra e sobre as hostes malignas, sobre Satanás e todos os seus demônios. Então Deus vai julgar a terra, os homens e as trevas, né? Satanás e seus demônios. Então esses 3 níveis de juízo eles vão acontecer através dos selos, né, do livro. Você está vendo ali uma ilustração de um livro com 7 selos.
As 7 trombetas, os 7 selos estão no capítulo 6 de Apocalipse, as 7 trombetas estão nos capítulos 8 e 9, e as 7 taças ou flagelos estão no capítulo 16 de Apocalipse. O que são os 7 selos? O capítulo anterior fala assim que Deus está no trono e Ele está com um livro na sua mão. E esse livro está selado, como aquele ali, escrito por dentro e por fora, e ele está lacrado com 7 selos. E ninguém era digno de abrir aqueles selos. Algo muito, muito, muito importante. Então tinha que ser alguém que tivesse dignidade para aquilo, e não se achou outro a não ser Jesus. Então Jesus, ele foi o único encontrado digno de abrir os selos. Então Deus entrega aquele livro para Jesus e ele começa então a arrancar os selos. E a cada selo que ele vai acontecendo, vai arrancando, um evento escatológico vai acontecendo, ok? Vamos ver quais são esses eventos então? Primeiro selo, fala a respeito de um cavaleiro que vem num cavalo branco. Eu entendo que esse cavaleiro aí é o anticristo, ou seja, não é bom, não é da parte de Deus, é liberado por Deus, autorizado por Deus, mas é maligno, é de origem maligna, com a permissão. O homem serviu às trevas durante todos esses milênios, serviu ao engano, serviu a Satanás. E o que é que Deus vai permitir fazer? Com que aquele a quem a humanidade serviu venha agora a eles próprios, né, causarem dano aos seus servos. Então a humanidade vai ser ferida, vai ser maltratada por aqueles a quem ela vem servindo por todo esse tempo. Então vem agora o anticristo, e fala assim que ele tem um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vencendo para vencer. Ou seja, alguém com muita sede e gana de poder, de conquista, de domínio. E ele tem poder para governar, porque foi-lhe dado uma coroa. Deus permitiu que ele tivesse regência, governo, autoridade. E ele vem montado num cavalo branco, a semelhança de Jesus, ou seja, fingindo a imitação de Cristo, do Messias, porque inicialmente ele vai parecer ser o salvador da pátria, o cara que vai ter a resposta e a solução para todos os problemas de um mundo em caos. E ele não apenas ele tem essa coroa, né, e ele parece o Messias, mas ele tem esse poder de avançar, de ganhar, de conquistar, de engano. Paulo fala assim que ele vai ser muito, muito, muito enganadora. O discurso dele vai ser muito maior do que o discurso de qualquer outro grande líder que já passou pelo mundo. O poder de mentira, de engano dele vai ser extremamente convincente. Vem o segundo selo, né? O segundo selo é um cavalo vermelho, e o cavaleiro foi-lhe dado o poder de tirar a paz da terra. Primeiramente vem cavalo branco, que fala de paz, depois ele tira a paz, e deu permissão para que os homens matassem, e aqui está falando a respeito de massacrar uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então a ambição da conquista se converte em guerra, guerra civil, guerra entre povos, guerra entre nações, e ele tem a permissão divina para tirar a paz da terra. Primeiro, traz paz. Depois ele tira a paz e faz com que os povos, as pessoas, as nações se massacrem uns aos outros, e vai usar da espada para cumprir o seu propósito sangrento na face da terra. Daí vem o terceiro selo. Jesus tira o terceiro selo, então sai agora um cavalo preto. E esse cavalo preto, no cavaleiro tem uma balança na mão. E ouvi com que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiqueis o azeite e o vinho. O que está acontecendo, gente? Primeiro, guerra. O que é que vem depois da guerra? Escassez, fome, vai faltar comida, porque isso é normal, vai acontecer durante um período de guerra. Em tempo de paz, de prosperidade, há abundante produção. Num período de conflito, você direciona todas as forças, energias, recursos para aquele problema maior que é a guerra, né? E a produção vai diminuir, vai haver escassez de alimentos, e havendo escassez de alimentos, o que acontece com o seu dinheiro? Seu dinheirinho precioso, maravilhoso, que está lá guardado, rendendo um monte, vai perder valor. Aquele que você comprava com dinheiro, você não compra mais com esse dinheiro.
Tudo vai encarecer, vai haver um processo inflacionário muito alto. Quando ele fala aqui, uma medida de trigo, quer dizer, é uma porção de alimento diário para uma pessoa. Por um denário. O que era um denário? O denário era uma diária de um trabalhador braçal. Quanto ganha uma diarista hoje? Uma pessoa que trabalha por diária, né? Uma diarista, sei lá, 140, 150, 120, algo em torno disso. Vamos falar R$150. É um denário, né? A diária de um trabalhador braçal. E o que ele vai fazer com um denário? Comprar somente a porção do seu alimento. Aqui o trigo é o grão dos ricos e a cevada é o grão dos pobres. Os pobres comiam cevada e os ricos comiam trigo, né? Então assim, a comida melhor, um denário ou o salário de um dia de um trabalhador vai ser suficiente para alimentar uma pessoa bem. E alimentar mais ou menos 3 pessoas, né? Vai baixar o padrão, não vai ter carne, né? Se for ter carne, não tem mais picanha e filé, vai ser só carne de terceira, né? Vai roer o osso e só dá para isso. Todo o trabalho de uma pessoa, por mais simples que seja a sua refeição, só vai dar para alimentar 3 pessoas. E a energia, e o transporte, e o celular, e a roupa, e a moradia, e as outras coisas. Não tem. Ou seja, vai ser uma crise financeira no mundo terrível. Nesse tempo, produzir alimento pode ser uma boa ideia, porque a comida vai subir muito preço. Porém, aqui está dizendo que foi liberado, né, para que ele causasse dano no processo produtivo. Só foi poupada a produção do azeite e do vinho. Não vamos entrar no detalhe do que significa isso, mas a safra agrícola de grãos foi abalada. Ou seja, deve haver muita perda de produção. Então às vezes a pessoa vai lá, investiu, plantou, semeou e não vai colher. Se não tiver seguro, piorou. E se tiver seguro, está todo mundo perdendo. Quem sabe a seguradora não vai conseguir pagar também. Então não sei o que vai acontecer, mas vai ser sério, vai ser grave. Vamos lá, 4º selo. Sai o cavalo amarelo, que na verdade não é bem amarelo, né? Porque a palavra do grego aqui é cloros, e cloros é um verde amarelado. E fala que esse cavalo amarelo era chamado de morte. A coisa apertou e o inferno vinha seguindo ele. E lhe foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome e com a mortandade e por meio de feras da terra. 4 tipos de formas de morte. Então, guerra, fome, peste e animais, feras. Quem sabe os animais vão estar também passando fome naquele período de escassez e se tornem violentos, porque não tem comida. Às vezes seu cachorro, que era manso, não tem comida para ele, não tem para você, não tem para o seu cachorro, ele pode avançar. Bom, o que vai acontecer quando esse 4º selo ele é aberto? 1/4 da população mundial morre. Tem ideia do que seja isso? Em números atuais, próximo de 2 bilhões de pessoas, quase isso. É mais do que toda a população da Europa, dos Estados e das 3 Américas juntas. Junta a América do Norte, América do Sul, América Central e a Europa toda, não dá 1/4 da população mundial. Vamos pensar esse negócio espalhado no mundo inteiro? Então, da sua família, de cada 4 pessoas da sua família, 1 morre. Já pensou nisso? Quantos parentes você tem? Pais, irmãos, filhos, avós. De cada 4, 1 morre. Isso vai acontecer, não sei em que medida e em que concentração, mas 1/4 da população mundial vai morrer. E pior ainda, as almas estão sendo aqui tragadas pelo inferno. Vamos adiante. 5º selo. As almas dos mártires clamam por justiça nesse período. Fala que as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamavam em grande voz, dizendo, estão diante do altar de Deus, falando assim: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, tem um monte de gente que foi martirizada. Os crentes. Quem é que são as pessoas aqui? Os verdadeiros adoradores e seguidores de Deus. Por causa da palavra de Deus na vida deles, eles estão sendo perseguidos e mortos. Jesus falou a respeito disso, que haveria uma perseguição. Os odiarão por causa da minha palavra. E o ódio vai se tornar em crueldade.
Hoje já existem muitos cristãos sendo mortos, especialmente nos países comunistas e islâmicos, né? Cristão é morto. Só que isso vai se tornar algo praticado no mundo inteiro. Então, esses mártires foram perseguidos e mortos nesse tempo. Agora, quem são eles, né? Quem são esses? Eu tenho aqui 3 grupos de pessoas que eu acredito que possam ser. Primeiro, vai ter gente se convertendo na grande tribulação. Muita gente vai se converter na grande tribulação e vai ser perseguida e vai morrer. Mas existe também a possibilidade de que a igreja não foi arrebatada ainda. Ou seja, o arrebatamento ainda não aconteceu e não são só os novos convertidos, são os antigos convertidos, os crentes antigos daqui estão sendo perseguidos e estão sendo mortos. Ou existe uma outra possibilidade, se os pré-tribulacionistas estiverem corretos, o arrebatamento já aconteceu, mas tem um monte de crente ainda na terra, né? As 5 virgens tolas não subiram, ficaram, os novos convertidos estão aí, e aqueles que não estavam prontos para o arrebatamento ficaram na terra, agora despertaram e falaram: puxa vida, não me preparei, agora tarde demais, vai pagar com a própria vida. Eu espero que nós sejamos poupados pelo arrebatamento da igreja, mas eu não tenho convicção absoluta a respeito disso. Uma coisa eu sei: o anticristo vai perseguir os crentes, e vai perseguir para matar. Se o arrebatamento foi um pouquinho depois, não tiver acontecido ainda, se nós ainda estivermos aqui, não tivermos sido arrebatados, eu não tenho problema nenhum em ser mártir. Estou falando de verdade, gente, sério mesmo, né? Antes eu falava que se eu morresse, ninguém orava para eu ressuscitar. Eu quase morri, ficou um monte de gente aí me abençoando, orando para eu não ir, né? E glória a Deus, porque eu voltei, estou feliz pelas orações, vocês oraram por mim, eu estou aqui, né, continuando a missão que Deus me confiou, e eu não me arrependo da decisão que tomei, porque estava lá e tomei a decisão de voltar. Deus me deu essa oportunidade, eu tomei a decisão de voltar, estou aqui e estou feliz. Mas quando chegar a perseguição, né, vai haver martírio dos crentes, e eu não quero morrer de Covid, eu não quero morrer de acidente, se quero, eu quero morrer de velhice, se eu tiver que morrer, que eu morra por uma causa nobre, morrer por causa do Evangelho. Jesus morreu por mim. Os apóstolos morreram por causa do Evangelho. Os primeiros cristãos do mundo, dos primeiros séculos, morriam por causa do Evangelho, foram mártires, e vão ter uma superior ressurreição, está lá no livro de Hebreus. Então, se eu puder ser mártir, eu já decidi, eu quero ser mártir. Não estou com medo de ser preso, não estou com medo de ser morto pelo anticristo, não. O máximo que ele pode fazer é tirar minha vida. Me mandar para o inferno ele não pode. Deus é que pode. E antes mesmo que aconteça a perseguição, ela acontece de maneira ideológica. Os valores, princípios judaico-cristãos estão sendo perseguidos no mundo inteiro. Está havendo transformação, mudança de valores, de conceitos e de leis, para contrariar a palavra de Deus. Isso é iniquidade, anomia, é negação à lei de Deus. Essa semana mesmo, né, o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista de Getsemane, lá de Belo Horizonte, teve que comparecer ao Ministério Público para poder se justificar ante o Ministério Público, porque ele disse o óbvio. Porque ele disse que homem é homem, mulher é mulher, menino é menino e menina é menina. Daí sabe o que dizem a respeito disso? Que isso é discurso de ódio. Gente, isso é ciência. Isso é ciência, não é religião. Não é religião, isso é ciência, isso é natureza. Deus criou, Deus fez assim. Isso é absolutamente verdade, independentemente de credo e de religião. Isso é ciência, né? Mas o politicamente correto está dizendo que isso aí é discurso de ódio, que não pode dizer isso. Se ele dissesse, homem não é homem, homem é mulher, mulher não é mulher, mulher é homem, menino não é menino, menino é menina, menina não é menina, menina é menino, isso pode. E se nós nos levantássemos contra um tipo de discurso desse, nós seríamos odiosos. Para vocês verem que nível que a nossa sociedade está chegando. Logo, logo, nós seremos proibidos, entenda isso, porque o anticristo ele vai proibir a pregação da palavra de Deus e o culto. Vai proibir. Não está difícil, porque só por causa de uma crise sanitária nós já tivemos rever um monte de coisa, parar de fazer culto, fechar a igreja. Teve governante que queria até proibir culto online. Vai que passa o vírus, né, pela internet, mas teve, absurdamente. Mas lá no Pernambuco tentaram proibir culto online. Aliás, não tentaram, proibiram,
né? E os padres saíram doidos, os pastores também, e conseguiram reverter, mas isso aí é só a primeira pressão. Depois vai vir e vai ser proibido pregar o evangelho. Sexto selo. O que acontece? Há um abalo na terra, né, e nos céus. Fala que quando abriu o sexto selo, veio um grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, e a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra. Então todos os montes e ilhas foram movidos de seu lugar. Olha só que coisa terrível. Os mártires clamam a Deus primeiramente, até quando Deus não vem em juízo. Foram mortos, executados, degolados, assassinados. E eles estão falando: Deus, o Senhor não vai fazer justiça? Quando alguém mata alguém, vai lá e joga uma criança pela janela, degola alguém, e isso vai para a televisão, o que você espera? Justiça, é ou não é? Você espera que seja feita a justiça. Eles estão lá esperando: Deus, e a justiça? E qual é a primeira resposta? Então Deus faz abalar os céus e a terra, faz um grande terremoto acontecer no mundo, sobe poeira, cinza, fecha a atmosfera, o sol fica escurecido, a lua como sangue, provavelmente pela elevação das impurezas na atmosfera. Mas fala que caíram as estrelas do céu, ou seja, houve uma chuva, né, de asteroides, e os montes e as ilhas são abalados, são movidos dos seus lugares. O negócio vai ser forte. Imagina assim, muitas ilhas vão simplesmente também desaparecer. Lá o Caribe, as ilhas Maldivas, as ilhas gregas, tudo vai ser abalado. E isso pode até ser que nessa ocasião, do ponto de vista científico, seja uma inversão geomagnética, né? A inversão dos polos magnéticos. Não sei, né? Os cientistas falam que isso aí pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer nesse período. E aqueles que estavam perseguindo os santos agora estão aterrorizados. Sabe o que eles estão fazendo? Correndo para as cavernas para se esconder. Deus está mandando juízo e eles estão fugindo da presença de Deus. E eles vão fugir para as cavernas. A Bíblia fala cavernas, né? Mas eu acredito assim que muitos vão estar indo para os bunkers, porque no ano passado, 2020, a quantidade de procura por bunkers nos Estados Unidos aumentou 800%. Você pode comprar né, um mais simplesinho, que é só uma gruta, né, feita de concreto. Você consegue comprar por $35 mil. Só que eles não se arrependem dos seus pecados, ainda blasfemam contra Deus pelas catástrofes que estão acontecendo. O sétimo selo, ele é uma ponte, porque isso aí é o primeiro juízo de Deus, a abertura dos selos. Então só vai poder completar o julgamento de Deus quando o livro estiver completamente aberto. Então abriu 6 selos, o sétimo selo é uma ponte para o próximo juízo de Deus. E fala assim, que quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. E isso é um silêncio reverente, porque há um prenúncio de um julgamento maior. Algo pior está por vir. E então acontecem trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, semelhante ao que aconteceu lá no Sinai, quando Deus vem manifestar a sua presença, a sua glória lá no Monte Sinai. E aí então os 7 anjos, que têm as 7 trombetas, se posicionam, para cada um a sua vez tocar a sua trombeta, que agora são os próximos juízos de Deus sobre a terra.